Fique ligado no rondoniaemgeral.com. Você é informado. Boa tarde. Sou Juscelino Aparecido da Silva, do primeiro D. Estamos aqui na Escola Raimundo Euclides Barbosa com Dado Martins e professora Fátima, para explicar melhor o que é leitura e cidadania. Dado Martins, como você vê a prática da cidadania em nossa cidade? A prática da cidadania em nossa cidade, ela pode ser vista de várias formas. Eu acho que primeiro a gente tem que saber mais ou menos o que é cidadania para ver a prática da cidadania, entendeu? Por exemplo, votar na época de eleição é uma prática de cidadania. Então, se a gente for analisar essa prática, ela é uma prática realizada até certo ponto, porque tem gente que não vota. Ou seja, então no dia da eleição, se a pessoa não vota, ela não está praticando a cidadania. E muitas coisas que se desenvolvem na cidade. Quando a pessoa participa de uma reunião de bairro, por exemplo, ela está de uma reunião de bairro, ou um cidadão qualquer que vai, por exemplo, numa sessão da Câmara de Vereadores, simplesmente para acompanhar, ver o que está acontecendo no seu município. Ele está praticando a cidadania. O cidadão que não vai, não está praticando a cidadania. Você está entendendo? Quando há uma reunião de pais na escola, e o seu pai não vem, seu pai não está praticando cidadania, aquele pai que vem está praticando cidadania. Então eu vejo a prática da cidadania na nossa cidade de uma forma relativa. A grande maioria da população pratica a cidadania, mas há pessoas, e muitas, que não praticam cidadania. Professora Fátima? Eu vejo assim, no que tange a questão do que é ser cidadão. Nós podemos citar, né, Dado Martins, mais recentemente um ato de cidadania foi aquela situação da Cairu ali, né, que pegou fogo, muitos ajudaram, né, isso é ser cidadão, né, ajudaram, foram ali solidários, né, e a gente não pode estar generalizando quanto que uns ajudaram, outros não ajudaram, acabaram roubando ali alguns acessórios. Mas o que a gente pode que percebe na nossa cidade é que existe sim pessoas solidárias, pessoas que sabem os seus direitos, né, que cooperam não jogando lixo, que cooperam mantendo seus quintais limpos, que cooperam com o seu vizinho, no sentido de ser solidário com ele em ações do cotidiano. Né? Nós vemos alunos, né, muitos alunos, tem muitos alunos bons. Ó, temos exemplo aqui da Raimundo. Tem alunos muito bons, alunos comprometidos, né, alunos que sabem seus direitos, que sabem seus deveres e que conservam o patrimônio da escola. Não vamos entrar no mérito, né, daqueles que não fazem, né, mas eu creio assim, que eu tenho visto que há ainda esse ato ainda por parte de nós. Somos ainda cidadãos. Como professora, eu vou falar dentro do que eu conheço, que é a escola, percebo que os nossos alunos, tem muitos alunos, né, que contribuem muito para que possamos ter um Brasil com qualidade. Né? Na verdade, para ter uma mudança, precisa partir de nós mesmos. Né? Eu não posso olhar o outro, primeiro eu tenho que me olhar, né? Eu preciso ver minha condição interior precisa ser revista. E quero dizer assim, que enquanto unidade executora, que é a escola, né, tem feito o seu papel, grande maioria dos alunos tem contribuído. Sabemos que tem aqueles que deixam de fazer, mas não vamos os estimular por aqueles que não fazem. Vamos ser esses que vamos proliferar a ideia do fazer, do renovado, do cooperar. Né? Eu só posso dizer que é isso que eu tenho a dizer a respeito. Tá? Muito obrigada. Ou seja, dentro de um contexto de cidade, se todo mundo trabalha pensando na cidade como um todo, já está exercendo a cidadania, né? Não importa qual seja a ação. Exatamente. Ou deixando de exercer, né? Aquele camarada que foi lá na Cairu para roubar uma bicicleta, ele não estava sendo muito cidadão. Já aqueles muitos outros que foram para ajudar, como ela bem colocou, estavam praticando cidadania. Com louvor, né? Diga-se de passagem. Vamos passar a próxima pergunta para a Leogênia. Dado Martins, você acha que exercendo a cidadania, você consegue mudar a vida de outras pessoas? Com certeza, completamente. A pessoa, como a professora Fátima aqui colocou também, a prática da cidadania, o exercício da cidadania já começa com a gente mesmo. E não só praticando, exercendo cidadania, como qualquer outro tipo de ação, sempre você vai ter êxito para contribuir com outras pessoas quando essa prática, quando esse exercício começa na gente mesmo.
E se a gente pratica cidadania, se a gente, independente de qualquer opinião, independente de qualquer coisa, toma consciência de um fato e começa a trabalhar dentro do âmbito da cidadania, como cidadão, sem depender da opinião de ninguém, obviamente outras pessoas que estão ao nosso redor, até porque vivemos numa sociedade, ou seja, rodeado de pessoas, elas vão perceber isso e vão começar, nós vamos começar a influenciar. Eu posso citar aqui como exemplo aquele cidadão que joga lixo na rua, por exemplo. Se ele joga lixo na rua, ele está influenciando outras pessoas a jogar lixo na rua. Mas o cidadão que pratica a cidadania e que junta aquele lixo que o outro jogou e põe no lugar devido, ele também está influenciando outro cidadão a praticar a cidadania de uma forma mais correta. Professora Fátima, cidadania é só cumprir o dever de cidadão? Cidadania é uma palavra bem ampla, assim como se fala em democracia, né? Mas a cidadania, concordando aqui com o Dado Martins, né, só complementando, muito bem pautado ele fez, cidadania, né, é como num contexto geral, eu ser agente transformador do local em que eu estou, né? Quando eu sou agente transformador do ambiente que eu vivo, e vamos começar pela nossa casa, né? Se eu sou agente transformador na minha casa, sou um filho que coopera, né? Que tem ali toda uma estrutura que eu faço com que ela seja mantida, e aquilo ali vai se estender para o restante da sociedade, né? Que aí vem a minha escola, vem a instituição religiosa que eu participo, vem o meu grupo social que eu participo. Então, ser cidadão é ser esse que, a partir dele, ele possa fazer a diferença para o macro, que é para o que está externo a ele, né? Aquilo que está longe dele, né? É só uma complementação, porque eu vejo assim que, primeiramente, eu preciso definir o que é ser cidadão. O que é isso? Eu preciso mudar o mundo que está à minha volta a partir de mim mesmo. Eu pautaria nisso aí. Eu preciso fazer a minha parte. Eu preciso ser modelo, né? Se eu for o modelo, eu vou contaminar outros, ou seja, esse contaminar, entre aspas aí, outros a fazerem, né? Esse é o que eu tenho te responder. Fora que tem muito ainda que escavar e tal, mas esse seria meu... E como a gente falou em off, né, em algumas situações a gente tem que ser algo além de cidadão. Às vezes apenas e somente a prática da cidadania, se for levado ao pé da letra, a gente vai se deparar com situações em que a gente às vezes pode precisar ajudar alguém de uma forma mais radical, vamos dizer assim, num evento especial, ajudar alguém a se salvar de um acidente ou de um incêndio, em que você vai ter que, praticando a cidadania para ajudar o seu irmão, o seu vizinho, ou seja, quem for, de repente quebrar um vidro, derrubar uma cerca, fazer coisas que não é lá, nossa, dignas de um cidadão exemplar, mas que vão se justificar por um ato maior de cidadania. Então, eu acho assim, de acordo com o que você perguntou, às vezes a gente vai precisar, mesmo que raramente, extrapolar um pouco, ir além de ser um simples e mero cidadão com ações de cidadania, né, para poder exercer mesmo, gente. Além da cidadania, a gente tem a questão do semelhante, do próximo, de humanidade, né, de ajudar as pessoas, e às vezes a gente tem que extrapolar um pouco para poder fazer isso. Sua pergunta agora. Dado Martins, na nossa cidade é praticada a cidadania? De que forma devemos agir para se tornar um cidadão? Com certeza na nossa cidade é praticada a cidadania, como em outras cidades, como em todas as cidades. E a forma de se tornar um cidadão, eu acredito que é buscar conhecimento a respeito de cidadania, principalmente quando a gente fala de ações cidadãs, por exemplo, quando você cuida da sua saúde, da saúde da sua família, principalmente nessa situação da dengue, que eu acho assim que é um grande exemplo de cidadania. Quando você cuida do seu quintal,
para que a dengue não se prolifere em todo o seu bairro e, consequentemente, em toda a sua cidade, você está praticando cidadania. E como se tornar um cidadão é você buscar essas informações e esses conhecimentos para que você seja um cidadão cada vez melhor. Agora vamos falar um pouco sobre leitura. A Nitiele tem uma pergunta para fazer. Dado, qual a importância da leitura nos dias de hoje? Toda. Toda. Eu vou defender sempre a leitura. Mais do que cidadania, mais do que religião, mais do que qualquer coisa. Ninguém chega a lugar nenhum se não aprender a gostar de ler. Ler é uma coisa chata. Não resta a menor dúvida disso. É mais chato do que assistir um filme, mais chato do que assistir uma novela, mais chato do que assistir um desenho animado, jogar no computador, jogar no celular, mandar recado pelo celular, MSN, enfim. Existe 1 milhão de coisas melhores sem fazer do que a leitura. Mas quem não aprender a gostar de ler não vai sair do lugar. Tipo, vocês estão estudando o primeiro ano aqui na Escola Ramon de Euclides Barbosa. Se vocês não aprenderam a gostar de ler até hoje, acelera. Porque daqui a pouco vocês estão chegando no terceirão, quem sabe se preparar aí para um curso de nível superior. Se não aprender a gostar de ler, olha o que eu estou falando, eu não estou falando aprender a ler não. Eu estou falando aprender a gostar de ler. Você tem que em algum momento abrir um livro e gostar de estar fazendo aquilo. Se você não sentir prazer naquilo, se você não realmente pegar aquilo e fazer com, nossa, como eu gosto de ler esse livro, aí você tem que repensar seu conceito, porque todos vocês acho que já ouviram falar, até para ser gari hoje em dia tem que ter estudo, mas ter apenas estudo não é tudo. Você pode passar sua vida inteira na escola, se você não aprender a gostar de ler, você não vai aprender o conteúdo. Se você não aprender o conteúdo, você não vai ser um bom profissional. Se você não for um bom profissional, você vai ser sempre aquele cara que vai bater aquele pontozinho, ganhar aquele saláriozinho e viver aquela vidinha. Então, se a pessoa pensa, se qualquer um de vocês, eu ou qualquer um, pensa em crescer, eu vou trabalhar, vou ganhar dinheiro, vou ser melhor, vou ser profissional, eu vou ser isso, você que não importa. Na área que você for trabalhar ou estudar, você vai ter que aprender a gostar de ler. Porque se você não aprender a gostar de ler, você não vai ter conhecimento e, consequentemente, não vai ter as outras coisas. Ler é cultura? Totalmente. Ler, praticar a leitura, praticar a cultura. Quando você lê, você absorve a sua cultura. Se você lê alguma coisa a respeito da nossa região, do nosso estado, do nosso município, por exemplo, Pimenta Bueno tem um escritor, Dr. Roque Lorenzon, que publicou um livro contando a história da nossa cidade, como Pimenta Bueno começou, com a passagem de Marechal Rondon em 1909 pelo Encontro dos Rios. Se você não leu esse livro a respeito da sua própria cidade, você não tem informação da sua própria cidade, você não tem informação a respeito da cultura da sua própria gente, do seu vizinho. Tem uma escola ali, a Escola Crivelli. Quem foi Crivelli? Foi uma pessoa que viveu em Pimenta Bueno, que morreu em Pimenta Bueno. Você passa pela rua Hermínio Vieira. Quem foi Hermínio Vieira? Foi uma pessoa que morou em Pimenta Bueno no tempo da linha do telégrafo, no tempo logo depois de Marechal Rondon. Então, quando você lê, você participa, você não só obtém, mas você passa a integrar a própria cultura do seu local, do seu estado, do seu país, do planeta onde você vive. Ler, claro que é cultura. Vamos passar as perguntas agora para a Eliette. Dado, o que é ler? Ler, vou voltar mais uma vez na busca do conhecimento. A gente poderia definir leitura como muitas coisas. Há várias coisas que vão definir leitura. Eu não vou falar para você que ler é pegar um livro, abrir e ler o que está escrito nele. Ou ser alfabetizado na escola, na primeira série, e aprender o beabá, que o A com o B faz isso e aquilo outro. Ler está muito além disso. É muito mais do que você abrir um livro e interpretar e ler o que está escrito ali. A leitura, quando você pratica a leitura, e você se propõe a ler um livro, você está buscando conhecimento, seja ele qual for. E ler, então, uma das coisas que eu acho que pode definir a leitura é a formação da sua personalidade,
A leitura vai contribuir para você formar a sua personalidade, a leitura vai contribuir para você ter uma opinião a respeito de um assunto, ela vai contribuir para que você seja uma pessoa melhor, para que você seja uma pessoa destacada na sociedade, no meio em que você pertence. Por exemplo, vocês têm que ter um grupo escolar. Aquele desse grupo que lê, ele vai se destacar diante dos outros, porque os outros vão buscar nele a informação de que precisam. Eu estou aqui hoje passando essas informações para vocês porque eu pratico leitura de uma forma doentia. Eu leio demais, eu leio demais. Se você me perguntar que novela está passando, eu não sei. Qual a série do momento, eu não sei. Eu não sei de nada do que passa na TV. Mas eu posso dizer para vocês alguns livros que eu li esse ano, o que eu aprendi esse ano e o que eu tenho feito. E eu vou defender para vocês. A leitura, você perguntou para mim o que é a leitura. E eu vou responder para você. É o que você quiser que ela seja. Ela vai ser tudo o que você quiser. Depende de como você vai encarar a leitura. Sabemos que nos dias de hoje as pessoas não dão tanta importância à leitura. Com base nisso, como você acha que a leitura pode ajudar as pessoas no dia a dia? É uma pergunta que eu tenho que responder mais ou menos, vou te dar uma resposta parecida com a resposta anterior. A leitura pode ajudar da forma que a pessoa quiser. É a pessoa que vai encarar a leitura da forma que ela precisa. Eu cheguei em um ponto na minha vida, há 11 anos atrás, eu era servente de pedreiro. E era uma condição que não dava certo para mim, porque eu queria mais. Eu queria trabalhar, eu queria ganhar dinheiro, eu queria ser dono do meu próprio negócio. Eu só consegui realizar as coisas que eu queria para a minha vida através da leitura. Ah, vou estudar para ser advogado, ou médico, ou engenheiro. Aí você vai na faculdade, eu conheço pessoas que estão na faculdade no último período. Faz 4 anos que a pessoa está na faculdade, mas ela ainda não está capacitada para assumir a profissão para a qual ela está se preparando. Sabe por quê? Porque não lê. Então, de que forma a leitura vai ajudar a pessoa, vai contribuir com a pessoa? É da forma que a pessoa encarar. Se você encarar a leitura integral, de forma integral, não, eu vou ler porque eu preciso aprender, eu vou ler porque eu preciso ser uma pessoa diferente, ela vai contribuir em tudo que você precisar. É da forma que você encara. Dado, obrigado pela sua presença. Agora você pode mandar um recado para os jovens de hoje, se você quiser. Fique à vontade, o espaço é seu. Eu agradeço pelo convite aqui dos alunos do primeiro D da Escola Raimundo Euclides Barbosa para falar sobre cidadania, para falar sobre a importância da leitura. Eu não sei quantas pessoas vão ver esse vídeo, eu não sei se a turma toda dessa sala vai ver, se esse ano alguém mais vai ver, se no ano que vem, ou se daqui a 10 anos ou 50 anos. Eu não sei onde vai estar esse vídeo, mas onde ele estiver, seja amanhã, seja ainda neste ano de 2011 ou 2012, ou 2022 ou 2200, não importa quando. A cidadania sempre vai ser válida na vida das pessoas e a prática da leitura sempre vai ser fundamental. Eu não sei quem está assistindo esse vídeo nesse momento e eu não sei com que importância ou que consideração você está dando para esse vídeo. Eu só tenho a dizer para você uma coisa: se você quer ser um cidadão de bem no meio da sua sociedade, além de praticar as ações de cidadania, votar, ser votado, opinar, ser opinado e praticar todas as ações que um cidadão da minha época ou da sua época vá praticar, além de tudo isso, leia. Leia muito, leia tudo. Leia jornal, leia revista, leia livro, leia gibi, leia outdoor, leia placa com nome de rua, leia o que você quiser. A cada palavra que você lê, uma nova informação vai estar na sua cabeça e você terá então mais uma nova oportunidade de ser alguém melhor. É isso. Muito obrigado pela sua presença. Obrigado também à professora Fátima pelo trabalho. Foi muito bom. Até a próxima. Fique ligado no rondoniaemgeral.com. Você é informado.